que somos pequenos, podemos ser pequeninos, mas nossas reações são grandes. Fala aí, turminha do sexto ano. Hoje nós vamos dar continuidade a mais uma aula sobre civilização romana, Roma antiga, né? O que estava acontecendo ali, aonde hoje é a Itália, onde fica o Coliseu, onde ficam aqueles monumentos maravilhosos, né? O que estava rolando naquele pedaço de terra ali? Vocês têm noção? Então, nós tínhamos ali patrícios e plebeus que começaram a se desentender. Exatamente. Por quê? Lá naquela pirâmide bonitinha que eu mostrei para vocês, naquele esquema social, né? Porque Roma começa sendo uma monarquia, né? E aí vai chegar um determinado momento que os plebeus, que não estavam mais aguentando trabalhar para os patrícios, vão dizer: não queremos mais trabalhar só, queremos governar também. E aí? Como é que você coloca a gente da plebe, do povo governando? Ora, bolas, quem governa é intelectual, quem governa é gente da elite, quem governa é patrício. Ou você acha que o termo patricinha vem da onde? Já pararam para pensar nisso? Então, e aí os plebeus começaram a cutucar os patrícios, falando assim: olha só, a gente aqui da plebe é que faz a economia funcionar. Em parte eles estavam certos, mas e a outra parte em que os escravos estavam trabalhando, né? Escravo também trabalhava. Em que os clientes eram os protegidos dos patrícios, né? Mas os plebeus começaram a ficar incomodados. E aí os plebeus começam a bater de frente com os patrícios, dizendo: o negócio é o seguinte, a gente só vai continuar mantendo vocês aí financeiramente com o nosso din-din se vocês derem cargos públicos pra gente. Então aí o negócio é como se eu chegasse o presidente da república lá, ó, pra galera do Senado, e falasse: o negócio é o seguinte, ó, eu só vou continuar sendo professora. Não que isso para eles seja uma grande, né, para a galera lá do Senado seja algo importante, mas, né, dos nossos políticos. Imagina eu chegando lá em Brasília e falando, né, tete a tete com o presidente: continuarei dando aula se você me der um cargo aí. E se você me pagar muito bem, que você me paga muito mal. E aí, como é que fica? Né? Eu posso falar isso aqui porque eu não sou funcionária pública, então não vai me atrapalhar em nada. Então, brincadeiras à parte, mais ou menos era isso que estava acontecendo em Roma. Os plebeus começaram a pressionar os patrícios, dizendo: olha só, a gente trabalha, a gente movimenta a economia, a gente tem como manter vocês financeiramente, nós temos cash, a have money, né? E vocês só estão aí no topo do topo do topo da pirâmide porque a gente sustenta. Era um fato. Era um fato verdadeiríssimo. E aí os patrícios vão olhar para os plebeus e vão começar a questionar algumas coisas, dizendo que eles não eram nobres, que eles não tinham sangue nobre, que eles não tinham que estar ali. Só que aí alguns patrícios mais inteligentes vão falar assim: olha só, imagina se esses plebeus resolvem se unir aos escravos e aos demais ali, né, a galera que estava ali por Roma, que não estava satisfeita com os patrícios, se esses plebeus unem forças e resolvem tirar os patrícios do poder, a nossa monarquia vai cair. E é mais ou menos isso que vai acontecer. Só que antes vamos ver como é que a República Romana vai começar agora. A Roma Antiga, ela se divide em 3 fases. Roma Antiga começa com a monarquia, passa pela República e vai para o Império Romano, né? Não chegamos no Império Romano ainda. Quando chegarmos no Império Romano, vocês vão ver que a coisa foi para lá de maneira.
Agora nós vamos ver como é que funcionou a República Romana. Então, foca nessa aula, foca nas imagens, foca na explicação e nas resoluções de algumas atividades que eu estarei devolvendo para vocês lá na plataforma. Então, fica de olho aí que Roma Antiga, ela se divide em República, Império e Monarquia. Roma Antiga, ela se divide em República, Império e Monarquia. Essa é a ordem? Não, não é essa a ordem, mas na minha paródia a ordem é essa e ponto final. Então, foca na aula. Bom dia, bem-vindos a mais uma aula de História sobre as civilizações do mundo antigo e ainda estamos na civilização romana, né? Lá na Roma Antiga, já vimos como que se deu lá o seu surgimento, né? O surgimento, né? A parte histórica, né? De Roma Antiga. E agora nós vamos ver o período republicano. O que é uma república? Como que Roma começou? Ela surge com a monarquia e aí nós vamos ter o período republicano. Mas antes eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês. Vamos lá. Enquanto eu for perguntando, vocês podem ir pausando o vídeo e respondendo no caderninho de vocês, para depois vocês tirarem aquela foto maneira, legal do caderno e mandar para mim, para eu ver qual foi a resposta. Mas não vale, depois que eu der a resposta, colocar a resposta que eu dei. Eu quero ver a resposta que vocês deram antes de eu dar a resposta, né? Porque eu vou acabar dando a resposta aqui, eu estou dando uma aula, então vamos lá. O período republicano. Você sabe de onde vem a palavra república? Quando você ouve a palavra república nos dias atuais, né, nos nossos dias, esta palavra é estranha para você? O que te lembra a palavra república? Você faz ideia há quanto tempo, ou de quanto tempo a palavra república existe? E aí? Vamos às respostas? Então vamos lá. A primeira pergunta é: você sabe de onde vem a palavra república? A palavra república vem da expressão em latim res publica, ou res publica, que significa coisa pública, ou seja, refere-se a algo que pertence, que é do povo. Aí eu dei um exemplo muito prático dos nossos dias, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Quem reconhece essa imagem aqui? Essa imagem aqui é a imagem de uma praça, mas não é a imagem de qualquer praça, é a Praça Brasil, ali bem no centro da Vila Santa Cecília. Ela é uma praça pública? Sim, claro, até porque eu nunca vi uma praça privada, então é algo que pertence a quem? Ao povo, a nós, né? A segunda pergunta: quando você ouve a palavra república nos dias atuais, esta palavra é estranha para você? Vou responder comigo mesma. Não, pois eu ouço essa palavra desde criança. Exatamente, desde quando eu era uma menininha que tomava banhozinho de sol na banheirinha, no quintal da minha avó, eu já escutava a palavra república. Eu não entendia nada, mas sabia o que era república. Olha a minha cara de espanto, né? Tô com a mão até na cara, assim, ó. E qual é a próxima pergunta? Vamos lá. O que te lembra a palavra república? Bom, a palavra república me lembra. Eu, professora Roberta, coloquei em mente algumas coisas que temos aqui na nossa cidade. Nós temos ali uma pista de skate, essa pista é bem conhecida. O trem que fica lá no zoológico municipal
E a creche Gotinhas de Amor, exatamente. Eu passava por essa creche antes da pandemia, o meu ônibus passava aí para ir para a escola. Então, assim, uma creche pública. Então, existem várias escolas, creches, lugares de passeio, de diversão dentro da cidade de Volta Redonda que são públicos, são coisas públicas, né? E por fim, você faz ideia há quanto tempo, né, a palavra república existe? Vamos lá. A palavra também me lembra isso aqui, ó. Depois eu volto na outra pergunta. Brasília, a monarquia sendo substituída pela proclamação da República por Marechal Deodoro da Fonseca. E aí, há quanto tempo a palavra república existe? O termo república deriva do latim res publica e significa literalmente coisa pública, isto é, aquilo que diz respeito ao interesse público de todos os cidadãos, Então vamos marcar isso aqui, né? Vamos colocar numa corzinha diferente para a gente guardar bem. Então, vermelho, negrito, vamos lá. Então, isto é, a palavra república, ela diz respeito ao interesse público, do coletivo, de todos os cidadãos. República é uma forma ou modelo de organização política que teve origem na antiga Roma, no século VI a.C. Após a derrubada do último rei etrusco, Tarquínio o Soberbo, que tinha influência sobre a região ali do Lácio, na Península Itálica, onde está situada Roma. O fim da monarquia em Roma foi ocasionado por um golpe político dado pela aristocracia patrícia da cidade. Então, os patrícios vão tirar os reis do poder. E aí nós vamos ter algumas situações agora onde a república vai começar. Então, a república começa com os patrícios no poder, né? Vamos ver como é que funcionava isso? A primeira coisa que a gente tem que entender é que a monarquia vigorou em Roma até 509 a.C., quando o rei, buscando ampliar ainda mais seus poderes, tentou enfraquecer o Senado e foi deposto. Deposto quer dizer que ele foi tirado de lá por um grupo de patrícios. Com o rei deposto, o Senado assumiu o governo, derrubando a monarquia e implantando a república. Então, tira o rei e coloca uma nova forma de governo, né? Sendo assim, a palavra república existe desde o século VI a.C. Então, aqui nós podemos ver o Senado romano, né, onde eram tomadas algumas decisões. E aí nós vamos ter agora as instituições republicanas. Vamos lá. Senado. O Senado, né, tá aqui a estrutura do poder durante a República Romana. Agora vocês esqueçam a monarquia, esqueçam os reis. Agora nós estamos numa república, né? Aí nós temos a primeira estrutura, que é o Senado. O Senado era formado por patrícios com cargos vitalícios. O que isso quer dizer? Ele só perdia o seu cargo quando ele morria. Vitalício é por toda a vida. Morreu, perdeu o cargo. Aí passa para o próximo da linha de sucessão dele lá, filho, sobrinho, né? Dentro do Senado também tinha grande influência em todos os assuntos. O Senado, ele influenciava tudo, ele era um grande influenciador em todos os assuntos. O Senado assessorava os magistrados na organização dos cultos públicos, no controle das finanças e na administração das províncias romanas. Províncias eram cidades-estados ali, que iam, cada uma, elas não se, é diferente da cidade-estado que se autogovernava lá na Grécia, né? Cada um tinha o seu governante.
As províncias eram cidades, sim, e essas cidades elas pagavam imposto ao alto cargo lá do Senado romano, tá bom? Para funcionar, né? E aí, além disso, o Senado sancionava os acordos com a Assembleia do Povo. Como assim? Era ele que assinava, só a galera do Senado, quem representava o Senado, que podia assinar e dizer, então, essa lei aqui vai ser aprovada. Sancionar uma lei, aprovar uma lei, né? E aí, do Senado, nós vamos passar para a Assembleia Popular, também como conhecida como Assembleia do Povo, tá bom? E aí, dentro da Assembleia do Povo, ou Assembleia Popular, nós vamos ter as seguintes características. A Assembleia do Povo, formada por um grupo de patrícios e plebeus enriquecidos. Veja o seguinte, plebeus agora estão entrando no poder. Eles estão conseguindo mais poder, né? Antes eles não tinham, né? Só os patrícios. Na Assembleia do Povo também tinha representantes da Cúria, que tratava de assuntos religiosos das tribos, que denominavam os territórios urbanos e rurais, e das centúrias, forças armadas. Quando a gente fala assim, tribuno da plebe, Assembleia Curial, Centurial e daí por diante, nós estamos falando de termos políticos republicanos de Roma, tá bom? E aí, dentro da Assembleia do Povo, era ela quem elegia membros para a magistratura e aprovava leis e administrava a justiça penal. Então, quando a gente para pensar nisso, a gente logo imagina assim, nossa, então parece que a professora está falando de direito brasileiro, né? Aprovar leis, justiça penal, código civil. Isso, gente, é uma herança romana. Lembra lá das últimas aulas que eu falei sobre o mundo clássico? Então, essa aqui é uma das heranças que Roma deixou para nós e que nós, do mundo ocidental, não vamos deixar isso para trás, porque isso já faz parte do nosso dia a dia. E agora, nós temos as magistraturas. O que é a magistratura? Nada mais é que um corpo de funcionários administrativos que exerciam o cargo pelo período de um ano. Ela era integrada por cônsules, pretores, edis, questores e censores. Não se apavorem, porque eu não vou cobrar isso de vocês, tá bom? Esses nomes todos. Vocês têm que saber quem é quem aqui. Então, ó, dentro da Assembleia das Tribos, né, nós temos os edis. E aí, nós vamos ter os questores. Aí, andando um pouquinho, ó, na Assembleia Centuriata, nós vamos ter censores, pretores. Na Assembleia Curiata, 2 cônsules, sendo que um era patrício, né, e um plebeu. E os ditadores. Então, isso tudo aqui, né, esse gráficozinho aqui que eu montei para vocês, ele mostra como que era a formação das instituições republicanas na Roma antiga, né? Aí vamos lá. Responda em seu caderno na página 302. A República Romana e a democracia ateniense funcionava da mesma maneira, de forma, né, igual? Vocês vão responder isso para mim no caderno, tirar uma foto e me mandar. Os cônsules romanos, durante o mandato, tinham poder absoluto de governabilidade? Aí vocês vão ter que pesquisar como que um cônsule ele se comportava, como que era a vida dele, né, dentro de Roma. O que é um cônsule? Ele está dentro ali daquele quadrinho, né, lá da página 302, falando lá
na última parte da magistratura. Então, vocês vão lá no 302, vai estar lá, Senado, Assembleia do Povo, Magistratura. Dentro da magistratura vai estar escrito cônsules. Vocês vão ver o que o cônsule fazia e vão responder se ele tinha poder absoluto de governabilidade, se ele governava absolutamente, tá bom? E agora, dando prosseguimento, vamos à política expansionista, né? Você lembra de que importantes civilizações da antiguidade, ao se consolidar, né, ficar firme politicamente, deram início a uma política de expansão territorial? Vamos ver alguns exemplos. Quando eu falo de expansão territorial, eu estou falando que Roma, ela não se conteve em ficar naquela região ali do Lácio e da Península Itálica. Ela vai expandir. Então, durante a República Romana, né, durante esse período aqui, período republicano, Roma vai começar a expandir os seus territórios. E de que forma isso vai acontecer? Da seguinte forma: não vai conseguir conter o avanço do Império Romano. Pra vocês terem uma ideia, o Império Romano ele chega até aonde se consolidou o Império Persa e vai até o Egito. Praticamente ele toma conta do Egito. E como é que isso acontece? Nós temos aqui o símbolo, né, do Império Romano. Nós não chegamos no Império ainda, só para vocês terem uma noção. Começa lá na República essa expansão, que é a águia, né? E em volta da águia nós temos aqui alguns ramos, né? Aí nós temos a data aqui, ó, 509 a.C. Roma está aqui. E aí o Império, no caso a República, ela começa a ter uma política de expansionismo. Então, um movimento semelhante também ocorreu, conforme as instituições republicanas romanas consolidavam-se, os governos, né? Que governos eram esses? Lá atrás, ó, Senado, Assembleia do Povo, Magistratura, né? Essa galera, né? Esses governantes, né? Os governantes colocavam em prática uma política para expandir o seu território. Então, se vocês observarem aqui, começa aqui e vai alastrando, vai assim, se expandindo, tomando conta mesmo, né? Aí nós temos aqui a influência, né? Além deles expandirem territorialmente, ocuparem essas terras, eles vão influenciar, né? Assim, entre cerca de 300 a.C. e 270 a.C., Roma investiu em conquistas militares, muito bem, ganhando sucessivas guerras contra sabinos, sanitas, etruscos, celtas, gauleses, os gregos, eles ganham dos gregos, entre outros povos, até conquistar toda a Península Itálica. Aqui nós estamos vendo 43 depois de Cristo. Para vocês terem uma ideia, o Império Romano ele vai até, né, ele começa na República Romana, que é o que nós estamos estudando, e vai até o Império, né? E aí no Império muita coisa vai acontecer, mas vocês já viram aí que eles realmente ocuparam praticamente toda a Europa, só não chegaram aqui na América porque eu não vou contar para vocês, isso fica para a próxima aula, quando nós vamos entrar no Império Romano, ok? Leiam sobre as guerras púnicas e façam as atividades.